Eu acho que esses encontros que envolvem professores, de qualquer natureza que seja, são sempre muito motivadores, porque o professor é um intelectual muito intenso, ele usa dos textos para preparar as suas aulas, ele tem uma preparação contínua. Quer dizer, a gente assistia aqui, seu último foi esse privilégio de ver como que as pessoas iriam trazer para cá essas experiências, né? E cada um do seu jeito, e esse entusiasmo todo agora que a gente sentiu aí do professor cursista, que o nosso mestrando aí da outra instituição, e de forma geral as pessoas todas muito entusiasmadas, né? Embora os cursos de licenciatura em filosofia não sejam tão prestigiados quanto os cursos de bacharelado, a gente sabe disso, isso eu acho que reflete meio que talvez o país inteiro, com algumas exceções, sobretudo a nossa realidade, né, no Sudeste, né, a gente tem muito isso, muito mais o bacharelado do que a licenciatura. A gente vê que a licenciatura, o pessoal tem aí um vínculo com a teoria, com a filosofia, às vezes muito maior, e a preparação, na verdade eles filosofam, são muito mais até genuinamente filósofos, que estão reelaborando, repensando, né, fazendo novas... Né? Então, para vocês aí todos, muito legal de vê-los assim, é um patamar que a gente sabe que sempre existe nesses encontros, né? Na UFSCar, nós tivemos um histórico um pouco difícil para a implementação, uma questão que passou por vias burocráticas mais complicadas. Então, no primeiro ano, nós não ofertamos, né, o Profilo. Aqui a gente ouviu bastante, as pesquisas estão um pouco mais avançadas, a gente tem um grupo de alunos que ingressou na segunda oferta do Profilo, e nós somos um núcleo... eu acho que tem um slide com a composição dos professores que fazem parte. É um núcleo com esse corpo docente. Eu estou na coordenação, também juntamente com o professor Luiz Bezerra. Somos os dois coordenadores, o professor João Virgílio, João Carlos Rotem e Paula Ramos, que é a professora colaboradora do nosso programa, da Unesp de Araraquara, que a gente tem a honra, né, porque ela tem publicações sobre o ensino de filosofia faz bastante tempo, ela está numa instituição vizinha, mora em São Carlos, então ela já veio para... É o que nos fortalece. Vocês vejam que o corpo docente ele é, por enquanto, pequeno, a gente deve estar numa perspectiva de novos credenciamentos. O corpo discentes que veio hoje, então, está aqui presente, os alunos que nós temos no programa, né? O André Augusto Maia, José Roberto Almeida, Matheus Henrique Turini, Mauro Antônio do Nascimento, são todos professores, não é como é o caso aí geral de todos vocês. Então, e também tivemos a contribuição do professor Celso Favaretto, que é aposentado da Universidade de São Paulo, conhecido aí de muitos de vocês, que preparou um material inédito para o curso de filosofia, do ensino de filosofia, a disciplina obrigatória, né? E o Desidério Murcho, na área de ontologia, lógica e filosofia da linguagem, também contribuiu na disciplina de laboratório, né? Uma parte aí com texto inédito que ele produziu. Então, são colaboradores externos que ajudaram a qualificar melhor aí o nosso núcleo, porque ele é bem enxutinho e a gente ainda está aí precisando de, internamente, né, conseguir uma ampliação, que é uma coisa que a gente acredita que vá se constituindo, né? Então, é isso, a minha apresentação. A Paula gostaria de acrescentar alguma coisa. Aí eu passaria para os rapazes, então, a fala. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, dizer que é um prazer falar para uma plateia tão seleta, que é muito mais fácil falar para 40 alunos do que para vocês, que têm tantas experiências e contribuíram tanto nesses dias, com a beleza desses dias. Bom, eu sou André Augusto Maia, né, sou formado em filosofia, e atuo na rede estadual de São Paulo, né, na escola Cônego Barros, que é uma escola central. Ribeirão tem mais ou menos 680 mil habitantes, e essa escola ela tem uma característica de não ter comunidade. Tá? Então, uma experiência nova que eu venho passando, que nós recebemos alunos da cidade toda,
com as mais diversas características. Mas a maior parte da minha carreira docente foi em periferia. E aí, diante dessa experiência, um tema que sempre me incomodou, primeiro, na graduação, foi o currículo, né? Então, tentar entender essas constituições do currículo e como ele interfere na escola. No segundo momento, aí o segundo interesse seria a questão do bullying. Por ter feito aí boa parte dos meus 13 anos de carreira em escolas de periferia, esse é um tema latente, presente, a violência sempre ali, parte da instituição. Então, para entender melhor esse segundo momento do meu interesse, do bullying, eu fiz uma especialização na Universidade de São Paulo, em 2011 e 2012, especialização em Ética, Valores e Cidadania da Escola, que tinha como fundamento trabalhar uma temática, né, a partir da aprendizagem baseada em problemas. Então, nós tínhamos que verificar na escola qual que era a questão mais urgente e trabalhar com isso. E o bullying, então, foi ali a minha investigação. Naquela época, eu fiz o levantamento de dados na escola que eu trabalhava, não é essa, era uma outra, de periferia mesmo. E só que na época eu levantei os problemas, identifiquei o fenômeno, trabalhei com questionários, etc. E na época eu identifiquei que faltava proposição na escola de formas de se enfrentar. Então, a escola ela acabava levantando, as escolas acabavam levantando os problemas apenas, a mídia contribuindo com com aquele sensacionalismo muitas vezes em relação à questão. Então não há muita preocupação em relação a isso, tá? E ao apresentar o projeto para ingressar no Prof. Filo, então parti com esse título, né, Limites e Possibilidades do Currículo do Ensino de Filosofia no Estado de São Paulo, se perguntando como que o currículo pode ser, então, uma instância de intervenção no fenômeno bullying. Então, de que forma que o currículo de São Paulo, ele prevê ou não essa intervenção, essa discussão, e como que a filosofia pode contribuir, então, nesse problema escolar. Você pode passar para mim? O trabalho tem a orientação da professora Paula, uma responsabilidade falar disso aqui na frente dela, mas enfim. Bom, Adorno, ele parte, né, lá da Conferência Educação para a Barbárie, a questão mais urgente para a educação, então, essa necessidade de desbarbarizar, né? E diante dessa provocação de Adorno, nós podemos nos perguntar como é possível numa sociedade que tem tanta tecnologia, tanto avanço, ser tão primitiva em relação àquilo que é humano. Como que nós podemos, então, diante de tanto avanço, de tanto conhecimento, né, sermos tão primitivos em relação ao outro? Tá? Adorno deixa bem claro que é preciso superar essa barbárie, a violência, enfim, para que a humanidade possa progredir. Mas as concepções de educação, elas prevêem exatamente o contrário. Elas acabam estabelecendo modelos que são dominantes. Então, essa superação da violência, essa superação da barbárie acaba comprometida nesses modelos de educação. Pensar que essa proposta de desbarbarizar é no sentido de emancipar o ser humano, né? Pensamos no currículo, né, e discutir o currículo, uma vez que eu acredito, e dentro da minha experiência docente, de que é na sala de aula, é no chão de sala de aula, e através da educação, que nós podemos propor ou refletir sobre os conflitos que nos afligem, né? Mas, se formos pegar a raiz, o que está por detrás das propostas, elas acabam sendo muito mais pressupostos técnicos, prontos e acabados, e muitas vezes acabam limitando as nossas ações, né?
Então, nos parece o currículo muito mais uma forma de manter os preconceitos, ou os modelos sociais, ou a violência exatamente do jeito que está. Quando o Adorno fala sobre desbarbarizar, ele se refere aos genocídios da Alemanha na década de 50 e 60. Depois o Mauro vai fazer um apanhado sobre essa questão, então não vou tomar tanto tempo em relação a essas questões teóricas, porque ele também vai falar sobre Adorno. Nos parece que a violência escolar é um problema bárbaro, né? Então, é necessário pensar sobre isso. Também considero, isso um pouco da minha pesquisa no outro momento, né, que eu falei inicialmente, as pesquisas sobre violência escolar são bem recentes no Brasil. E, geralmente, essas pesquisas elas tratam de forma bastante descritiva, pontuam os problemas, e não de forma reflexiva, que seria aquilo que Adorno nos coloca, né? Pensar que a barbárie é uma condição da sociedade que nós vivemos e que não basta apenas você pontuar os problemas, ou como bullying, ou como qualquer outro problema de violência na escola, não basta apenas pontuar. É preciso pensar que o modelo educacional ele é feito de fato para manter o aluno num processo em que ele só tenha que ser hábil e competente para o sistema tal como ele está, né? Então, é indispensável pensar essa humanização, né? Pensar que se os problemas estão acontecendo na escola, eles precisam ser refletidos. Estou sendo cobrado pelo tempo. Bom, eu coloco 4 principais objetivos no meu estudo. O primeiro deles é elaborar, portanto, uma análise do currículo de filosofia do Estado de São Paulo, né? Um segundo ponto é discutir a possibilidade, a necessidade da elaboração de materiais ou temáticas auxiliares que permitam refletir e discutir o bullying na escola. O terceiro ponto, analisar como a filosofia, com a sua especificidade, pode aí contribuir nesse problema e em que sentido os referenciais propostos pelo currículo permitem ou não o espaço para se refletir sobre o bullying na escola. Pode passar. E para finalizar, aqui eu coloco as possíveis contribuições que seriam os 3 eixos ou capítulos, enfim, o que eu pretendo aí produzir, que é um processo inicial ainda, o que eu pretendo produzir ao longo do PROF. Então, no primeiro momento, problematizar os limites que o currículo de filosofia de São Paulo possui, as lacunas, especialmente a questão das competências e habilidades, né? O como que esse modelo, esse material, ele acaba limitando essa necessidade de reflexão sobre a realidade. O segundo ponto, apresentar como proposição para os limites que foram encontrados, né, as contribuições da teoria crítica, especialmente a reflexão proposta por Adorno. E por fim, e seria a parte mais prática de pensar realmente o que pode ser feito na escola, verificar o fenômeno bullying na escola e, à luz das contribuições da teoria crítica, propor os meios necessários para se enfrentar essas questões. Tá? É isso, eu gostaria de agradecer a paciência. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é José Roberto, sou formado em História, tá? E também tenho especialização em Língua Espanhola e História da Arte e Filosofia, e por isso que eu estou aqui. E como ouvi um outro professor dizendo que é importante a gente pensar na nossa prática, eu tenho o hábito de refletir sobre aquilo que eu tenho que fazer em sala de aula, e eu me considero um peripatético, porque eu gosto de refletir caminhando. Não consigo refletir parado, eu tenho que estar em movimento.
Eu acho que sou um pouco até imperativo. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar na ETEC, lá em Bebedouro, logo em seguida houve o retorno da disciplina de filosofia como uma disciplina obrigatória. E o diretor da escola me chamou um dia lá e disse: eu gostaria que você ministrasse a disciplina de filosofia. Eu vejo você sempre lendo, lê sempre alguns filósofos aí, e você tem possibilidades na área. E eu fazia História da Arte. E eu, fazendo História da Arte, comecei a estudar a questão da estética. E aquilo foi um incentivo, porque depois acabei indo para a UFSCar para fazer a disciplina aí, de especialização em filosofia. Me encaixei bem na área, então isso foi um ponto que me ajudou bastante a chegar até aqui. E quando eu tinha que ensinar a disciplina de ética aos meus alunos, eu comecei a pensar uma maneira que fosse mais fácil de tocar esses meninos, usando a cultura de massa, no caso, os quadrinhos, os super-heróis, já que já faz alguns anos que o cinema tem divulgado essas figuras, e eu comecei a trabalhar a questão da ética com eles nesse aspecto. Não só fazendo alguns ensinamentos com questionários, definição de alguns conceitos com eles, e percebi que eles se identificaram com isso. E às vezes eles assistiam filmes antes de mim e já queriam me contar o spoiler. Eu, como não ligo, me sentia muito feliz, porque sabia que de alguma forma estava influenciando. Mas eu tinha que buscar alguma forma de dizer: olha, a ética para o Aristóteles, que na verdade é o nosso filósofo tema, aquilo que está desenvolvido a partir da eudaimonia, a felicidade, em um país onde falta ética e os jovens não têm perspectiva de um futuro. Então eu tinha que trabalhar esses dois conceitos. Dizer para eles: olha, a sala de aula nesse momento são 50 minutos que nós vamos fazer um Brasil diferente. Um Brasil de felicidade, num país onde tem tanta tristeza e tanta coisa a ser lamentada. E aí eu comecei a trabalhar com eles nesse aspecto, e o trabalho foi tomando corpo e foi se tornando interessante, porque muitas vezes eles vinham com algumas intervenções, informações que acabavam contribuindo para que esse trabalho ganhasse mais corpo. E aí, quando fui para a UFSCar fazer o Profilo, eu cheguei com esse projeto, e aí a professora Adriana abraçou junto conosco essa ideia, e ela é a minha orientadora. Pode passar, por favor. A importância da leitura. Essa citação do J. Carvalho diz muito sobre aquilo que eu penso. Um professor tem que ler, porque ele é o espelho para os alunos. Se ele lê, ele vai conseguir ajudar de alguma forma a transformar a realidade de um país carente de leitura também. Não só de quadrinhos, mas os quadrinhos ilustram, mexem muito mais com essa parte da imaginação. Então, eu sou um leitor de quadrinhos desde os 5 anos de idade e trouxe essa perspectiva para ensinar a ética a partir dos quadrinhos. E aí, eu, em alguns momentos, me entristecia porque eu percebia que os alunos tendem a observar com bons olhos os super-heróis que têm o quê? Que têm mais poder econômico. Se você tem o Batman versus o Superman, que é um idealista, um platônico, mas o Batman é o referencial do sucesso econômico, os alunos torcem muito mais pelo Batman que pelo Superman. É a mesma coisa do Homem de Ferro com o Capitão América, por exemplo. O Homem de Ferro é bilionário, sarcástico, filântropo e etc. É isso? Pois é. Então, isso acaba trazendo o aluno para que ele tenha uma admiração muitas vezes por esse lado sarcástico dessas figuras. Mas a gente trabalhava também algumas questões de como esses heróis são constituídos a partir da inspiração da mitologia, seja ela grega, seja ela nórdica, mas sempre há essa possibilidade de relacionar os quadrinhos com a mitologia. E eu fiz isso. A ideia do Superman, criado por 2 judeus, uma figura que vai aparecer pela primeira vez na filosofia do Nietzsche, o Übermensch, o além do homem,
o homem superior, que os nazistas vão deturpar e vão criar a ideia de que o homem superior é físico, não é moral, é um ser que eles vão denominar arianos, mas que estão ali prontos para matar em nome de uma ideologia. Então, todas essas questões eu fui pontuando, discutindo com eles, mostrando de alguma forma por onde eles poderiam pisar e caminhar no terreno em busca da felicidade e do dever que o Aristóteles falava. Mas a questão da ética não pode ser só presa ao ideal do Aristóteles. Existe uma outra coisa, por exemplo, a ética consequencialista, utilitarista. Porque todo super-herói carrega em si a ideia de alteridade, o alter ego, para proteger as pessoas que ele ama. Porque ele não pode, muitas vezes, se expor. Então, eles carregam essa ideia de proteção ao outro, sempre, aos que amam e aos que desconhecem. Porque a ética utilitarista, tendo essa outra visão, parte da maior busca por satisfação. Então, também cheguei a trabalhar esses conceitos com eles. Tá? Sempre a procura pela ideia da justiça em um país que é injusto. É muito difícil você mensurar o que é justiça em um país onde o aluno assiste um telejornal e vê tantas injustiças. Eu sempre digo que nós criamos a cultura do pessimismo nesse aspecto. E eu tento trabalhar com os alunos isso. Porque se você pegar um telejornal, o que vai haver? Só notícia trágica. Não existe uma notícia boa. Eu digo, será que no meio de 210 milhões quase que nós somos, não existe nenhum brasileiro fazendo algo bom? E vocês, o que estão fazendo na sala de aula? Algo ruim? E o meu trabalho? Também é algo ruim que eu não posso propagar? Que eu não posso levar adiante com vocês? Então, sempre trabalho com eles essa questão aí. Tá? Então, o objetivo aí da gente é analisar esses detalhes históricos, sociais e filosóficos dos super-heróis. Para isso, eu tenho a leitura do Kant e do Aristóteles. E, do ponto de vista metodológico e da fundamentação teórica, eu trabalho com um texto do professor Silvio Galo, que está num livro que se chama Ética e Cidadania, porque ali, além de tudo, tem algumas práticas de metodologia que ele implementa. Tem, mas eu não entrei nesse caso, porque acho que o anti-herói acaba incentivando, às vezes, uma conduta, por exemplo, o Justiceiro. É um personagem que traz essa pegada mais violenta. E nós já vivemos num mundo de violência. Então, eu prefiro exaltar heróis como o Capitão América, ou o Superman, ou o Shazam, que são heróis que vão trazer o quê? A possibilidade do uso da inteligência, da bondade, aquilo que o Platão vai dizer, o belo e o bom. Os super-heróis são muito belos, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista da sua ação. Então, eu procuro trazer essa ideia de tudo que é belo é bom, mas também passando que uma figura como o Hulk é feia, grotesca, mas a beleza dele é interior, como a beleza dos românticos. Como dizia o Antônio de Saint-Exupéry, é uma beleza que não é vista aos olhos, é vista com o coração, que é o essencial. Por favor. Então, além dessa contribuição no sentido da pesquisa e do trabalho com os alunos sobre a ética aristotélica, principalmente a ética das virtudes, essa coisa da busca da eudaimonia, eu ainda estou planejando com uma série do primeiro ano um joguinho, que vai ser a filosofia do martelo. Vamos fazer um jogo de perguntas e respostas, e o aluno que acertar, a gente vai colocar o Thor lançando o martelo no alvo. É uma resposta para dizer, olha, você acertou. E jogando o martelo no vazio e voltando para a mão dele, sem ter nenhuma outra conotação aí. Então seria uma filosofia de martelo, no caso, usando um personagem e remetendo ao Nietzsche, que é o pai, o criador da ideia de super-homem. E antes de deixar aqui a minha fala, e já me prolongando um pouquinho aqui, eu vou agradecer a todos vocês.
Agradeço ao pessoal do Paraná pela organização do evento, agradeço ao pessoal da UFSCar por aqui representar essa universidade tão conceituada, agradeço aos colegas com quem a gente fez várias intervenções aí, e eu tinha escrito um poema, professor, é rapidinho. Agradecimento, você é um outro Atahualpa. Você tem poder. Então, se chama agradecimento. Está assim, ó. Eu estou expressando um sentimento, movendo a mão, escrevendo um pensamento. Em forma de poesia, deixo o meu agradecimento. Das belas terras do Ceará, dirijo minhas palavras ao Paraná. Já estou perdido em saudade, esperando quando o próximo congresso virá. E se vier, assim será. Expressão de variedades, cada estado ou cidade, aprendendo ou ensinando, mergulhando na alteridade. Mas para tudo expressar, até palavras vão faltar. Prof. Filo 2018, em belas terras do Ceará. Levo no peito um sentimento misto de alegria e nostalgia. Agradeço em verso, em forma de poesia. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Falando em terras do Ceará, né? Não, por favor, volte. Vamos deixar esse momento aqui, ó. Nós vamos. Você sabe que a gente o Mauro tinha reparado nisso, né? Tá faltando vermelho, parece, nesse encontro. E vamos saudar o pessoal Corsal. E aí nós tivemos essa ideia aí de começar com essa saudação aos camaradas aí. Pessoal, bom dia para vocês. Meu nome é Matheus Turini, sou professor de filosofia e sociologia. A gente, na hora de montar os slides, o brasileiro fez tudo aqui em cima da hora, né? Então fizemos no hotel. E aí a gente lembrou de colocar a nossa formação, porque é interessante que o pré-requisito do Profilo é justamente pegar professores de filosofia. E aí a gente às vezes acaba não sendo de formação inicial de filosofia. Então minha formação é ciências sociais, sou sociólogo de formação, vim para a área de filosofia. E das mais variadas experiências que nós vimos, a gente vai se identificando um pouquinho ali. E quando eu comecei a dar aula, eu comecei com 6 meses de faculdade. Então eu tinha um semestre de universidade e fui dar aula. Porque no estado de São Paulo tinha muito pouco professor de filosofia, de sociologia, e aí a gente acabou indo, ainda quanto aluno, dando aula nessas duas disciplinas. E aí você sabe que quando você vai preparar a aula, você mais estuda do que para a prova. Então, a minha formação, eu tive esse privilégio, eu falo, foi feita em sala de aula, o que de repente muitos professores acabam formando-se na graduação primeiro, depois indo para o chão de aula. Então eu fiz essa formação concomitante, de ter teoria e prática ao mesmo tempo para a formação. Então fui para lecionar filosofia. Então eu fiz ciências sociais como de formação, aí fui fazer uma especialização em problemas fenomenológicos e hermenêutica. Então fui lá estudar Heidegger, estudar Merleau-Ponty, fui lá trabalhar com Michel de Certeau. Então esse pessoal que acabei conhecendo na especialização que me aproximou da filosofia um pouquinho mais. E aí acabei sendo ingresso no mestrado e conheci a pedagogia histórico-crítica, um tanto quanto meio fortuitamente, por causa da faculdade. E aí eu acabei encontrando na pedagogia histórico-crítica uma base teórica para aquilo que eu já sentia quando eu dava aula. Comecei a dar aula na rede pública do estado de São Paulo. E aí, quando eu entrei na rede privada, eu vi vários colegas relatando isso. Olha, eu fui fazer essa experiência, mas a privada não deixou. Eu tive que ir lá na pública fazer essa experiência. Porque na privada é muito conteúdo. Na privada é mais pesado, né? Material da escola privada, a escola pública. E isso me incomodava. Porque eu era o mesmo professor com os mesmos alunos. E por que a minha aula era mais, vou dizer assim, pejorativamente, mais rala para a escola pública e mais mió de bom lá na escola privada? Isso começou a me incomodar,
Porque a minha formação era a mesma, o professor era o mesmo, só que numa escola eu dava uma aula, na outra exigia-se outra aula. E aí isso começou a eu querer trazer essa riqueza que está lá na escola privada, precisa chegar na escola pública, ué. Por que nós ficamos só com essa formação lá? E aí eu achei na pedagogia histórico-crítica esse arcabouço teórico para poder legitimar um projeto de ensino de filosofia que pudesse ser histórico-crítico. Então, meu orientador é Luiz Bezerra, que é coordenador também junto com a professora Adriana. Ele não está aqui, então fica mais fácil de falar. E aí a gente acabou tendo esse contato e escolhendo a linha, eu optei por fazer a filosofia e ensino. Ontem eu vi os professores falando a questão das linhas e eu acho interessante que na linha de filosofia e ensino você não parte necessariamente só para as práticas, mas você pensa a pedagogia e pensa a filosofia e o ensino de uma maneira filosófica. E eu achei que essa contribuição seria interessante para eu fazê-la. Se puder, por favor, Luana. Então, ao longo, eu fui até São Paulo falar com a dona Guilmar Nano de Mello, para quem é do estado de São Paulo conhece essa mulher. Fui orientanda do Saviani também, fui lá em Campinas falar com o Dermerval Saviani, aproveitar um pouquinho da orientação dele. Eu vi que o pessoal aqui ostentou. Nós falamos com o Corra. Falei, então... Aí eu fui lá falar também com o Saviani, né? Então, aproveitar esses autores que estão vivos, né? Para a gente poder tirar direto da fonte. Porque é uma coisa, e esse é um problema, vocês vão concordar comigo, é de interpretação dos autores, né? Então, você pega um excerto, pega um trecho, pega uma obra, e aquilo, de repente, pode ser transformado para lá e para cá. E aí, meu interesse foi para o campo da pedagogia histórico-crítica. Tanto é que eu trago no meu título tradicional ou clássico. E eu acho que tem uma fundamental diferença entre tradicional e clássico, que o professor Dermerval acaba trazendo. Há uma crítica da pedagogia tradicional, que ela é conteudista, e eu vi alguns colegas trazendo essa questão. Que há uma crítica que, de repente, a pedagogia tradicional é conteudista, e, de repente, teria que ultrapassar isso. E o Saviano faz essa reflexão lá no Escola e Democracia, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, ou então do senso comum à consciência filosófica, são textos do professor Dermerval, que ele exatamente coloca isso. Mas nós vamos jogar a pedagogia tradicional fora, então? Então nós, professores críticos, que tentamos selecionar as coisas, vamos pegar essa banheira com alga suja e jogar com o bebê? Então não tem nada na pedagogia tradicional salva, nada. E a pedagogia nova, que se opõe à tradicional no primeiro momento, ela não tem nada de reacionário, talvez? Será que ela não tem nada de reacionário? Ela é libertadora por completo? E essa percepção de inspiração pedagógica me fez perceber que há algo revolucionário na pedagogia tradicional. Há algo reacionário na pedagogia nova. E Dermerval Saviani trabalha com materialismo histórico dialético, graças a Deus, e também com psicologia histórico-cultural. Então você pega o Vygotsky da psicologia da educação com o materialismo histórico dialético do Karl Marx. E forma a pedagogia histórico-crítica. Quando ele faz essa análise, tanto é que o primeiro nome da pedagogia histórico-crítica não seria assim, seria pedagogia dialética. A proposta do professor Saviani é justamente essa, pegar aquilo de produção histórica, humanamente produzido durante a sociedade, e o que é crítico, e o que é transformador, e o que é legitimador, e o que é contribuidor para a emancipação, e o que não é. Então, lá na pedagogia tradicional, a transmissão de conteúdo científico é o que o Saviani chama de transformador. E isso me faz pensar o seguinte, né? Eu acho que eu vou entrar nessa discussão na minha dissertação sobre escola, sobre educação e educação escolar. Eu acho que talvez seja um embate teórico, mas eu acho que eu vim mais para trazer as minhas provocações do que as respostas. Talvez a educação seja muito maior que a educação escolar. Então, quando eu vi as experiências aqui dizendo, olha, nós fomos lá para fora, nós fomos para fora da sala de aula, nós fomos lá na praça, nós fomos não sei aonde, você percebe que a educação extrapola a parede da escola. Eu acho que isso, eu pelo menos acredito bastante nessa questão.
Agora, pensar uma proposta de educação escolar, ela precisa trazer algumas clarezas. Nosso programa traz isso. Nosso programa é estruturado em área de concentração, linha de pesquisa, 24 meses para fazer. Então, por que na hora de pensar educação escolar para a educação básica, eu também não se faz essa mensuração? A transmissão e a assimilação, que é o conteúdo, que é o termo que o Saviani usa, transmissão e assimilação de conteúdo científico, talvez seja o papel da escola. Polêmico, hein? Porque talvez a gente veja a escola de uma certa forma e o Saviani vai dizer, mas se a escola não for para transmitir conteúdo, se a prática filosófica dá para fazer em qualquer lugar, então não precisa de escola. Se não precisa de escola, não precisa ter disciplina de filosofia. E logo a Base Nacional Comum Curricular, quando troca a expressão disciplina obrigatória por práticas e estudos ela está certa então. Então por que nós estamos reivindicando conteúdo ou reivindicando componente curricular fixo? Raciocínio é mais ou menos por aí. Então Saviani entende que se não houver sistematização na educação, talvez a gente corre o risco de diluir, que é o grande problema que nós, professores de filosofia e sociologia, estamos enfrentando hoje. Estudos e práticas está lá, é obrigatório. A nova base, ela segue a recomendação da reforma, por medida provisória, 746, justamente disso. Tirou-se o termo disciplina obrigatória e colocou-se o termo estudos e práticas. Dissolveu-se. Mas está obrigatório, que é o que a galera conservadora diz. Obrigatório está. Mas enquanto você vai me concordar comigo, que estudos e práticas de filosofia eu posso fazer no componente curricular obrigatório de português. Então, de repente, a gente precisaria pensar nessa formação educacional e nessa sistematização do ensino de filosofia. E o Saviani provoca essa questão. Aí você vai falar assim, mas olha, isso é um pouquinho do legado revolucionário da pedagogia tradicional. Enquanto, de repente, a classe burguesa ela tem acesso a conteúdos sofisticados, na nossa disciplina, inclusive, o professor Desidério Murcho, linguagem, lógica e ontologia, ele fala exatamente disso. Para você falar de lógica e linguagem, você precisa ter uma linguagem sofisticada. Essa linguagem sofisticada não se aprende do nada. Não se aprende no senso comum. Então, essa sistematização, de repente, talvez seria a parte revolucionária da pedagogia tradicional. Agora, há várias formas de fazer isso. E aí a pedagogia nova contribui com essa formatação nova. E aí eu tenho, na pedagogia nova, professor Saviani, essa possibilidade de formatar uma nova formação, uma nova forma de ensinar esse conteúdo. Instrumentalização, problematização e catarse. Eu não consigo, na sala de aula, numa aula sobre Heidegger, provocar catarse no meu aluno? Não consigo, é só, de repente, as 200, vou dar uma provocação aqui, os 200 dias letivos, pelo menos é assim no estado de São Paulo, os 200 dias letivos no estado de São Paulo, vai ser na praça a minha aula de filosofia? Na escola eu não consigo, não há meios do professor provocar catarse. Nós vimos aqui o colega de Piauí, todo empolgado, transgredindo, e aí você vê que não há provocação, não tem como, nesse modelo. Então, de repente, essa é a provocação que o Saviani traz, que eu gostaria de aprofundar no ensino de filosofia. E aí, como produto, Filosobol. É um jogo educacional para poder bater nessa questão tradicional, mas sem esquecer o clássico. Clássico é clássico. Agora, superar essa questão de tradicionalidade, de repente, um jogo poderia deixar isso mais explícito. Ok? Então, acho que essas são as minhas contribuições para isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui neste encontro para apresentar aí alguns pontos da minha pesquisa, que tem como orientação a professora doutora Paula Ramos. Bom, eu sou bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia e sou professor de ensino básico, técnico e tecnológico, EBTT, do Instituto Federal de São Paulo, Campo Sertãozinho. E o meu objeto aí de pesquisa envolve o currículo e a teoria crítica, né? E o título do meu trabalho é Fundamentos do Currículo e Educação Emancipatória, Contribuições da Teoria Crítica. E para situar aqui essa pesquisa, é fundamental que se faça a demarcação do próprio conceito de emancipação, porque foi um termo já recorrente neste encontro, mas nós temos que pensar que lá em Kant aparece emancipação, mas é emancipação intelectual.
maioridade, esclarecimento, né? Lá em Kant. Em Karl Marx, no seu livro A Questão Judaica, ele vai estabelecer 2 tipos de emancipação. Ele vai lá fazer a diferenciação. Emancipação política e emancipação humana. Portanto, nós temos aí que situar 3 conceitos de emancipação. Emancipação intelectual, emancipação política e emancipação humana. E é fundamental nós percebemos a diferença. Porque emancipação política, Karl Marx considera, é a separação do Estado da religião. É aquele Estado que se torna laico. Porém, permanece a opressão, permanece o Estado subordinando o homem. Estado que passa agora a estar a serviço da classe burguesa. Então, a emancipação política, ela é incompleta. Já a emancipação humana, esta sim, ela é a completude. E o Karl Marx, quando ele vai considerar essa emancipação humana, ele vai pensar mais ou menos assim: o ser genérico, trazer o ser genérico para aquele ser individual. Eu compreendo da seguinte forma: trazer todas as utopias criadas para o indivíduo singular. Ou seja, liberdade de fato, igualdade de fato. E é nesse sentido que Theodor Adorno vai pensar a emancipação humana. É claro que daí nós já temos século XX, sociedade de massa, cultura de massa. Adorno, no seu pessimismo, já vê dificuldade de chegar a essa emancipação humana. Ora, então, educar pressupõe, então, educar para contradição e resistência. E é situando aí a educação no sentido de emancipatória. Portanto, nós temos aí como fundamento aí Theodor Adorno e Max Horkheimer. Essa pesquisa ela é um desdobramento da minha especialização, que eu trabalhei especificamente Max Horkheimer. Na minha especialização, fui discutir a condição humana e os mecanismos psicológicos de dominação. Senti a necessidade de pensar, portanto, caminhos que levem à emancipação. Né? Bom, e aí, quais são aí o objetivo geral? Né? Pesquisar as macrodeterminações do currículo, fundamentos filosóficos, agendas internacional e nacional, e também as microdeterminações, que são os paradigmas do corpo docente. Né? E as contribuições da teoria crítica para a construção de uma educação emancipatória. Então é fundamental que a gente pense essas macrodeterminações filosóficas. Por exemplo, se a gente for pegar as diversas teorias pedagógicas, e é importante que a Hannah Arendt faz uma observação, que é muito comum aos professores aceitarem de forma acrítica, né, e passiva muitas metodologias de ensino. Né? Então nós temos que pensar o que está por detrás das diversas metodologias, dos diversos caminhos pedagógicos que nós utilizamos. Porque se nós pensarmos o materialismo histórico dialético como fundamento filosófico, qual é o caminho que se aponta? A emancipação humana. Mas nós temos outros fundamentos filosóficos, que é o pragmatismo. John Dewey, por exemplo, que hoje basicamente se universalizou nas escolas brasileiras. E não se faz muito a crítica. E a própria Hannah Arendt considera que o pragmatismo é uma das grandes causas da crise da educação, ou seja, neoliberalismo, né? Ou liberalismo. Agora, se você tem como fundamento filosófico o pragmatismo, qual é a finalidade? Qual é a meta alcançada? A acomodação do homem no mundo. Porque é uma educação para o mercado de trabalho. Então nós temos que ter consciência qual o fundamento filosófico está ali, presente na minha prática. Portanto, é fundamental que a gente tenha essa compreensão crítica do currículo. Né? Bom, e esse projeto de pesquisa ele tem um produto educacional. Já tive a execução desse produto no Campo Sertãozinho. É um curso de extensão, né, voltado para a formação de professores e também para alunos de licenciatura plena. Porque os institutos federais, por força de lei, têm que reservar ali, estabelecer 20% das suas vagas para a formação de professores, em licenciaturas, em pós-graduação, em curso de formação inicial e continuada. Então, esse curso, Fundamentos do Currículo de Educação Emancipatória, tem aí o objetivo de pensar, só lendo aqui rapidamente, esse curso de formação continuada é destinado aos profissionais da educação e aos estudantes de curso de licenciatura plena. O itinerário formativo do curso foi traçado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de uma educação crítica e emancipatória. Os temas abordados envolvem o currículo escolar e as determinações que o estruturam, né, no cenário político educacional contemporâneo.
Agora, o que justifica este curso, este produto educacional? O que justifica esta pesquisa? O que justifica essa pesquisa é a condição humana. Século XIX. Observe que aqui nós já temos tecnologia, câmera fotográfica. O Horkheimer, sobretudo, ele vai considerar, e o Adorno também. Ou seja, o avanço técnico se dá como contraponto à regressão humana. Aqui uma fotografia, navio negreiro, 1882. Condição humana, século XIX. Campo de concentração de Auschwitz, século XX. Câmera fotográfica, tecnologia, técnica, avanço técnico. Regressão humana. E aí vem o Adorno, no seu livro Educação e Emancipação. Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a essa meta. Que Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie, mas não se trata de uma ameaça. Pois Auschwitz foi a regressão. A barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que tem de fundamental as condições que geram esta regressão. Portanto, nós temos que compreender o que gera esta regressão. Ruanda, 1994. Avanço tecnológico, a foto já é colorida. Regressão humana. Por favor. Bósnia. Genocídio na Bósnia. Um ano antes, genocídio em Ruanda. Olha Auschwitz se repetindo. Auschwitz se repete. Auschwitz se repete. Avanço tecnológico. Percebe a resolução da foto? Percebe? Século XXI. Turquia, 2015. Auschwitz se repete. Os genocídios se repetem. Então, qualquer debate acerca das metas educacionais carece de importância frente a isso. Isso precisa ser foco nosso. Isso precisa ser foco. E nós temos que tomar muito cuidado, que muitas de nossas práticas são práticas fundamentadas no pragmatismo. Que Hannah Arendt já chama a atenção. É uma das causas da crise da educação. Por favor. Brasil. Isso aqui já é um dado de 2014, né? 58 mil. Já ultrapassamos a barreira dos 60 mil. Observe os tons de pele. A condição humana. Auschwitz se repete. E aí nós temos o Adorno, novamente, na sua obra Educação e Emancipação. Esta é uma situação em que se revela o fracasso de todas aquelas configurações para as quais vale a escola. Enquanto a sociedade era barbária a partir de si mesma, a escola tem apenas condições mínimas de resistir a isso. Mas se a barbárie, a terrível sombra sobre a nossa existência, é justamente o contrário da formação cultural, então a desbarbarização das pessoas individualmente é muito importante. A desbarbarização da humanidade é o pressuposto imediato da sobrevivência. Este deve ser o objetivo da escola, por mais restritos que estejam no seu alcance e suas possibilidades. E para isso, a própria escola precisa libertar-se dos tabus sob cuja pressão se reproduz a barbárie. O pathos, a paixão da escola hoje, a sua seriedade moral está em quê? No âmbito do existente. Somente ela pode apontar para a desbarbarização da humanidade, na medida em que se conscientiza disso. Theodor Adorno, Educação e Emancipação. Obrigado, essa é a nossa contribuição. Nós estamos agradecidos por participar desse evento aqui ao UFSCar pela primeira vez, essa turma então ingressante aí só na segunda chamada, e que a gente compartilhou a emoção e a alegria de estar aí com vocês, de conhecê-los dos mais distantes lugares para a gente. Eles estavam dizendo sempre que estavam fazendo as amizades,
as relações com todos vocês. A gente fica muito agradecido pelos organizadores por estar aqui e ter podido proporcionar para cada um dos nossos alunos tudo isso aí, né? Muito obrigada.